Então, eu agradeço a todo mundo por estarem aqui hoje. Nós estamos encerrando o nosso projeto, nossa jornada Unidos pela Vida. Agradeço por todo mundo que esteve conosco todo esse tempo, né? Agradeço muito. Teremos outros projetos, espero que vocês estejam junto com a gente. E hoje nós vamos falar com a minha querida professora de yoga, colega do grupo do professor Lércio Fonseca de bastante tempo, a Mislane. Então já vou chamar que ela já está aqui com a gente. Oi, deu certo. Olá, tudo bem? Conseguimos. Tudo bem? Tudo bem, Mislane? Namastê. Tudo bem. Namastê a Tudo bem? todos que estão aqui, né? Muito Isso. legal. Todos nós convidados. Hoje nós temos a honra de receber a professora Mislaine, né? Pode chamar de professora, a instrutora de yoga, né? Pode, pode. Minha professora de yoga, pessoal maravilhosa, sensei em Reiki, né? E muitas outras coisas. Então é uma honra para nós, né? Você estar aqui com a gente, viu, Mislaine? Muito obrigada. Eu que agradeço, né? A gente poder colocar um pouquinho dessa semente do yoga, da meditação e tantas ferramentas lindas que a gente tem e que a gente pode aí dividir, né? Isso mesmo. Então, assim, para começar, eu queria que você se apresentasse para o pessoal, né? Eu apresentei rapidamente, mas você falasse um pouco mais de detalhe, como que você chegou a tudo isso, né? E o que que é tudo isso na sua vida. Bom, meu nome é Mislane Prates, né? Como a Glaucia apresentou. Eu cheguei primeiro ao caminho do yoga, né? E não foi um caminho onde eu cheguei porque eu tinha assim uma inquietação, né? Algo que me movia, um propósito, conhecer, de conhecer cada vez mais o que move tudo, né? E por que Sim, que tantas coisas acontecem. E sim, aí eu cheguei até o yoga. Quando eu cheguei até o yoga, né, algumas pessoas podem ficar um pouco assustadas, mas eu não conseguia nem sentar no chão, assim, eu tinha muitos encurtamentos e eu tinha também uma crença que o yoga não era para mim. sim. E no meu caminho, né, como eu posso dizer que eu fui muito abençoada durante essa minha jornada de vida, que eu te encontrei muitos mestres e muitas pessoas que me mostraram o que era verdadeiramente o yoga, o que era a meditação, e eu pude desvendar e aprofundar cada vez mais. E dentro desse desvendar e aprofundar, eu fui estudando, porque realmente é algo que me move, né? Muitos cursos Sim. foram chegando, eu me especializei em yoga, me pós-graduei nisso também. O reiki veio um pouquinho depois, através dessa inquietação do o que é energia, né, e como movimentar isso na minha vida, e principalmente pela empatia que eu tenho pelos outros seres humanos que estão ao meu caminho, né? Então eu fui trabalhar com isso, fui me especializar nisso, encontrei uma professora querida e que tinha uma pesquisa desmistificando muito o que é o reiki. E Sim. nisso cheguei aqui. Muito Muito bem. simploriamente, né? Alguns 10 anos se passaram nessa jornada, né? Bastante tempo, né? Fiz formação em yoga, fui praticante com o professor Marcos Rojo durante muito Sim, tempo, fui fazer formação, depois fui me sim, pós-graduar nisso, continuo fazendo estudos até hoje. Eu sou uma pessoa que tem essa vontade de ser melhor, né? Ser melhor cada vez melhor e não ser apenas viver uma vida automática, né? eu Então, também não. A gente tem esse pequeno, né? Essa pequena questão que, que nos move, né, Islane? sim, sim. E essa questão, ela nos move no sentido de todos nós estamos suscetíveis, né, a ter as oscilações da mente e também a ter os problemas do dia a dia.
né? E me chamou bastante atenção a ideia desse, né, de todo esse programa, todo, né, o projeto que a Gláucia montou, sobre falar sobre a vida, sobre como lidar com todas as coisas da vida, principalmente os momentos onde nós estamos nos dois polos extremos, ansiedade e depressão. E trazer isso para, de uma forma bem simples, para que as pessoas possam trazer isso para a vida. Isso. Uma Porque forma. nós temos uma ideia de que é muito difícil meditar, talvez seja muito difícil ser um reikiano, ou seja muito difícil ser um praticante de yoga, e talvez você não tenha encontrado ainda a pessoa certa para te ajudar nessa jornada, porque faz parte da nossa prática encontrarmos pessoas que vieram antes e que facilitam o nosso caminho. Não no Ou sentido que, de... perdão, ou que possam nos conduzir, como você faz comigo, por exemplo, né? Que me chamou muita atenção quando você falou no essa primeira vez, faz um tempo já que eu ouvi, que todo mundo podia fazer, que é isso que você estava falando, né? Todo mundo podia fazer, qualquer idade, qualquer tipo físico, né? Só querer fazer, isso me chamou a atenção. E hoje, né, com muita honra, você é meu professor. Então, é isso que você está dizendo. Desculpa te cortar, mas é que eu quis complementar. Tranquilo, tranquilo. E principalmente a gente trouxe o yoga para o Ocidente, né, com uma visão dos asanas somente, que são as posturas. Então, muitas vezes nós olhamos aquelas posturas difíceis, onde a gente não consegue, a gente com certeza teria dificuldade de praticar. Mas pense que quando o yoga surgiu há muitos e muitos anos atrás, existiam pessoas de todo tipo, pessoas de todas as classes e de pessoas de todos os tipos de corpo, né? E principalmente todas essas funções, trazendo elas para a nossa realidade hoje, nós podemos observar isso, porque dentro da prática de yoga, que acho que a gente agora que já fizemos a apresentação, já fizemos Isso. algumas coisas, aí algumas contribuições, eu sempre busco colocar um pouco de prática, uma pílula de prática, porque muito pode ser falado, muitas teorias podem ser explicadas, mas sim, o simples fato de praticar um pouquinho desmistifica muita coisa. Sim. Então, se a gente puder fazer uma prática, todos nós juntos, né? Acho que vai ser Você quer, muito interessante. você quer fazer agora, é isso, né? Isso, E porque, depois a gente vê os resultados, né? exato, porque Aí a quando a gente fala um gente, pouquinho. Desculpa. tranquilo, quando a gente faz uma prática, quando a gente experimenta ela, talvez a prática do yoga ela não só se dá no corpo, né? Ela é através do corpo. A gente utiliza o nosso corpo como uma ferramenta para que a nossa mente fique um pouco mais serena e mais tranquila. E com isso a gente pode colher alguns frutos de observar situações, né? E hoje eu vou propor uma prática bem simples, só de meditação, sem nenhum dos asanas, sem nada dos pranayamas e todas as técnicas que o yoga tem, mas a gente sim pode experimentar isso. Certo. Eu vou só pedir um minutinho só para agradecer todas essas pessoas maravilhosas que estão aqui na nossa live, né? Algumas pessoas aqui que são suas convidadas, outras minhas. E, assim, imensa gratidão por todos vocês estarem aqui. Tem alunos meus também aqui, acenando, né? Estou aqui acenando quanto eu posso. E só para agradecer todo mundo, ainda vocês podem, inclusive, colocar perguntas, né? Que no final, mas no finalzinho a gente responde, né? Tá? Sim, Coloque os sim, coraçãozinhos, os coraçõezinhos para as pessoas chamarem a gente, né, Mi?
Sim, sim. Tá? Então, E pronto. que bom, eu fico muito feliz, né? A gente tem algumas pessoas que estão com a gente, outras pessoas que vão acabar vendo, né, posterior, mas saiba que se você está vendo isso agora ou posterior, tente experimentar, né, esse pequeno momento para que a gente possa seguir com a profundidade que o yoga requer, né? E todas essas outras ferramentas que a gente vai falar aqui, tá bom? Sim. Ok. Fique à vontade. Bom, então, se você está aí na sua casa, ou está no seu ambiente, ou voltando do trabalho, onde quer que você esteja, você pode experimentar um pouquinho disso. E então, simplesmente tentando, por um momento, fechar os seus olhos e procurar um assento para o corpo. Eu estou sentada aqui numa cadeira, você pode estar sentado na sua casa, em uma cadeira, no chão. Em qualquer um dos lugares que você esteja, você pode observar o corpo e você pode observar minúcias do corpo, seja talvez as plantas dos pés apoiadas no chão, talvez o assento da região do quadril, o apoio do corpo. Pode ser que você esteja encostado, as costas sobre o encosto ou bem ereto. Então, tome consciência desse corpo que você tem neste momento. E tomando consciência do seu corpo, tome aí respirações profundas e bem lentas, apenas experimentando o ar entrando e saindo pelas narinas, talvez observando o movimento das últimas costelas que se expandem e se contraem. E tente apenas experimentar isso por esse breve momento. O convite é deixar a sua mente presente, observando o seu corpo. E talvez pensamentos passem pela sua mente, mas você pode deixar que eles passem por você, trazendo a sua atenção para a respiração. Tome respirações mais profundas, trazendo a atenção plena para o seu corpo. E então você pode observar os sons do ambiente, talvez a condução através da minha voz, observando, assim como os sons chegam e se dissolvem, os pensamentos também podem fazer isso. Em meditação, jamais queremos parar a mente, pois é da natureza da mente pensar incessantemente. Mas podemos escolher quais pensamentos embarcamos e quais observamos. Então, tome uma respiração profunda e lentamente vá mexendo os dedos das mãos, os dedos dos pés, sem perder esse estado que experienciamos juntos. Traga uma respiração profunda, sendo o observador de quem respira. E bem devagar, vá movimentando os dedos das mãos, os dedos dos pés. Vá piscando e abrindo os olhos. Trazendo agora essa atenção mais relaxada e mais plena. Nós podemos agora, ancorados pelo campo,
ancorados por tudo que o yoga representa na sua ancestralidade, começar aqui de um patamar mais inclusivo, mais pleno. E no final eu faço Agora, um encerramento. quer dizer, agora começamos mesmo, né? Exato, exatamente. A gente só estava fazendo um aquecimento aí, né? Então, é muito bom. Dentro de tudo isso, eu chamei a Mislane porque ela tem toda essa energia maravilhosa, né? De paz e de luz. E eu entendo muito mesmo dentro da clínica da psicoterapia, que eu trabalho há muitos anos, né? Nos transtornos, nas disfunções, ou, né? No caminho existencial, que nós também trabalhamos isso, né? Eu entendo que todas essas práticas ah, são grandes ferramentas, né? São grandes caminhos que a gente pode dar, né? Como nos auxiliando em tudo isso, né? Porque desde que eu tive contato com tudo isso há uns anos atrás, eu senti uma mudança muito presente e rápida, vamos dizer, né? Perto de toda uma vida, né? Perto de tantas experiências que a gente tem, além de trazer muita presença para nós, como a Mislane diz, amplia e muda a nossa forma de enxergar. E muitos dos diagnósticos que a gente vê na clínica, né? Hoje em dia, principalmente depois de tantos anos, eu enxergo como formas de olhar a vida, né? E assim, então eu acho que além de toda essa contribuição dessa integração mente-corpo, de toda a parte da energia vital que se restabelece, né, nessa nossa vida às vezes um pouco estressante, ainda tem esse bônus que eu sempre falo, que é essa ampliação de consciência, ou essa forma de ver a vida diferente, né? Eu queria que você falasse um pouquinho disso e como isso pode contribuir para essas pessoas que ainda estão, né, um pouco com a alma fechada para tudo isso, digamos, né? É até na nossa vida a gente vai passando por caminhos e não é de vontade de toda uma sociedade que visa o consumismo, que tem valores diferentes, não é um valor intrínseco que nós estejamos satisfeitos com a vida, né? Pessoas, nós em estado de ansiedade, de insatisfação, nos tornamos presas fáceis para consumismo, para uma vida automática, né? Então, esse caminho que eu chamo de yoga, né? Esse é um caminho onde você começa durante a sua prática, muito timidamente, através das técnicas que uma delas bem conhecidas aqui no Ocidente são os asanas, que são as posturas, mas a beleza disso é observar. Você começa a observar um pouco mais o seu corpo. E o efeito colateral de observar o corpo e observar a sua mente, né? Porque você pode fazer isso também. Você primeiro descobre que você tem sensações e sentimentos que são inerentes a você. Eles acontecem. E você também começa a descobrir que as situações da vida também, elas vão acontecer. Sim. E quando você começa uma prática, que é o que a gente chama de sadhana, né? Que tem a ver com essa frequência e regularidade onde a gente se aprofunda, nós começamos a observar os acontecimentos da vida. E nisso a gente começa a não ser tão automático. Eu digo que o efeito colateral do yoga é que, de repente, alguém vai te fechar no trânsito e você vai levar uma fechada, você vai estar num emprego, numa reunião muito difícil, você vai passar por todas as coisas que a vida propõe, mas você vai ter esse pequeno momento onde você respira e consegue observar aquilo, para poder tomar uma atitude. Não que você faça a melhor atitude ou que você deixe de ser você, não é isso.
mas que você comece a enxergar as situações de um patamar essa ferramenta de autoobservação, que com o tempo o aluno, né, o praticante, ele vai levar isso para a vida cotidiana. E ele não vai ser mais tão favorável, tão joguete, né, dos problemas da vida. Né? Não que eles vão deixar de acontecer, mas que você vai se tornar um observador disso. Né? Com mais, desculpa, com mais possibilidade de dar novas respostas ou respostas diferentes, né? Como eu vejo um pouco assim, como se criasse não, né? Criam novos espaços, né? Eu sempre falo isso, né? Tanto internos no corpo, como na mente, como na parte emocional, né? E, inclusive, existem pesquisas hoje em dia, né, comprovadas que cria neuroplasticidade, que é criar novos ramos, né, neuronais, proporcionando, na verdade, novas escolhas à frente, né? Quando você faz qualquer prática, inclusive a yoga, a meditação, mas práticas repetitivas, né, esses caminhos vão ficando mais firmes, né? As redes todas vão ficando mais materializadas, né? E a árvore fica maior, né? As raízes vão se ampliando. E com certeza, na vida depois, né? Não é só durante a prática, como a Mislene fala, né? Depois na vida você vai ter novas, vamos dizer assim, novas alternativas, né? Você tem mais ferramentas, né? Que você vai dispondo para fazer as escolhas e para seguir o seu caminho, né? É isso mesmo? É como eu vejo. Sim, sim. Porque o yoga ele age na mente, ele age no seu corpo e ele tem uma resposta no seu cérebro também. Porque à medida que você vai praticando com frequência, novas construções vão sendo feitas, né? Novos significados vão sendo construídos através desse olhar. Mas tudo isso as pessoas devem estar dispostas, porque eu É a como fazer. instrutora, né? Eu tenho o mapa, eu tenho as técnicas, eu tenho tudo aquilo que eu estudei e me propus. E se a pessoa tiver o que ela quer fazer, eu falo assim, não, eu quero realmente adentrar isso, então tudo isso é muito possível, né? Tudo isso é muito possível. E aí a gente tem uma série de pesquisas, eu vira e mexe, se você colocar lá no PubMed, você vai ver, se você colocar lá yoga e depressão, tem pelo menos 5 estudos muito famosos que eu gosto muito, e todos eles vão dizer que as pessoas tendem a ter uma melhora, né? E aí tem as taxas dos grupos de controle e dos grupos de não controle. E, e a gente tem uma outra técnica que recentemente, até eu participei de um simpósio de yoga terapia, e foi apresentado um trabalho belíssimo, né? Um trabalho internacional, de as práticas de pranayama no controle de síndromes do pânico, né? Então, Muito legal. tudo isso é muito possível. É claro que você Sim, precisa ter um professor que conheça você, você precisa ter um terapeuta que te ajude, e aí sim, juntos trilhando esse caminho, conduzindo para que você lá na frente tenha a sua própria prática, se torne uma pessoa autônoma, independente e capaz, né, produtivo. de, de tomar as decisões melhores que te tragam satisfação com a vida, né? Sim, com certeza. Como eu disse, eu indico muito como ferramenta, como eu falo ferramenta, mas não falo ferramenta, como práticas complementares, né? A psicoterapia, assim como a psicoterapia complementar à medicina, e todos nós juntos, né, Mislane, com tudo que a gente estuda, com tudo que a gente vive, né, com tudo que a gente se propõe a buscar, não só para nós, mas para todo mundo, quando a gente se propõe a trabalhar com as pessoas, né? Toda essa rede, eu acho que vai trazendo essa cura, né? Tanto individual como coletiva.
né? Então, e essa consciência vai se formando, né? Que não somos sozinhos, que nós somos ligados a tudo isso, que sozinho a gente não faz muita coisa, né? Que todos Sim, juntos a sim. gente cria uma energia positiva muito melhor e a gente acaba também, né? Falando um pouco da energia, a gente acaba atraindo, né? Pessoas que têm ideias semelhantes, que têm uma consciência semelhante. E assim a gente vai formando novas bolhas no planeta. Eu vejo bolhas de pessoas que pelo a gente, às vezes, né, Mislena, não sei como você sente, às vezes parece que a gente faz tão pouquinho, né? Mas não é pouco, porque se você impacta uma pessoa, eu acho que já valeu tudo isso. Se uma pessoa acordar de manhã, que tem depressão há anos, às vezes, né, por exemplo, né, e sofre com tudo isso, ou que está sempre estressado, correndo, né, conseguir parar no dia, se olhar, né, e essa é uma grande mudança que depois vai trazer outras à frente, acho que já valeu o nosso trabalho, eu na minha parte, você na sua. Sim, sim. E principalmente para as pessoas. Igual eu tô vendo aqui que entrou bastante gente, né? Que eu acabei não Gratidão, cumprimentando, né? A, gratidão. a Cristina, entrou Todo o a pessoal, a Tan, Tanite, entrou, Tanite, né? Entrou o Cris, colegas entrou a nossos, Aline, enfim. Todos bastante vocês, gente, agradeço, gratidão. porque é através das pessoas que a gente vai construindo também os nossos caminhos, porque Com como, certeza. como prática, muitas vezes a gente está numa prática, estamos bem equilibrados, né? Com uma prática constante e frequente, e tem alguma oscilação na vida e a gente muda a nossa rotina, e nunca fez tanto sentido nos dias de hoje a expressão voltar ao centro, porque às vezes a gente se desestabiliza, até mesmo quando a gente tem uma prática constante e isso acontece, o professor de yoga, Natural, o terapeuta, exatamente, claro. ele não tá excluído disso. Por isso Somos seres que, humanos, em primeiro lugar, desculpe. sim, Passamos pelos e, mesmos desafios. Eu falo que a diferença é que às vezes a gente consegue botar um pouquinho mais rápido, né? Sim, sim, sim. né? E aí, E essa manter, expressão, né? Manter mais, desculpa, manter mais tempo. essa expressão de voltar ao centro é isso. E quando você tem uma prática constante, você consegue ficar, você sai um pouco e logo você volta. E quando você volta, você é capaz de se observar, né? E Sim, quando isso acontece, aí você retoma o seu centro e, pelo menos, as coisas tendem a fluir melhor, né? é. Então, é um Uma caminho coisa muito dentro bonito. disso. Perdão, é que às vezes a gente está falando, né? Entra, Manuel, desculpa. É assim, uma coisa interessante é que esse equilíbrio ele é oscilante, né? Isso que você falou. Às vezes a gente precisa sair um pouco dele para ver outras coisas na vida, né? E ter outras vivências, experiências. Isso também faz com que a gente amadureça, né? E evolua, para depois voltar para o centro e fazer observação dessas duas partes ou de outras partes que são diferentes, né? São experiências diferentes, Sim, sim. informações diferentes. E acho que isso vai nos formando, né? Vai fazendo a gente evoluir, vai fazendo o caminho ser mais movimentado, né? Aprendermos mais coisas, né? Ao passo que se a gente fica parado, nada disso acontece. Né? A gente não conhece as pessoas. Imagina, se eu estou aqui com você hoje falando, né, para as pessoas e a gente trocando aqui tudo isso, porque eu te conheci lá no Laércio, né? Não é? No retiro, né? É, E vários retiros depois que eu exato, fiz, e a exato. Mislane sempre dá aula, exato. ela dá aula lá no professor. E hoje Uhum. estamos aqui, né? Para você ver como essas conexões são saudáveis, né? E como pode ajudar. Hoje tem um monte de gente ouvindo a gente também, a gente está trocando nossa experiência com mais pessoas, né? Eu acho que isso Sim. é o válido, né? Isso que é importante. E eu tenho algumas turmas de yoga, né? Sim, E dentro dessas turmas a gente conversa, a gente tem a nossa prática, né? E a gente acaba conversando um pouco sobre os preceitos do yoga, né? E essa sim, semana mesmo a gente trabalhou Asteya, né? Que é verdade. E nunca uma prática de 2.000 anos atrás, né? Patanjali descreveu os Yoga Sutras há 2.000 anos atrás, e ele nunca foi tão atual, pois ele vai falar de ahimsa, que é não violência, que é, né?
E até entrando um pouquinho nessa parte, o aluno quando chega para praticar yoga, às vezes pensa que tem uma ideia onde ele vai trabalhar apenas o corpo dele. E na verdade a gente começa trabalhando primeiro um pouco além do corpo, claro, né? E através dele a gente vai trabalhar alguns preceitos, os preceitos éticos, que é não violência, verdade, não roubar, se né, preservar, né? E desapego. Esse é a primeira raiz, que aí a gente vai falar de Ahimsa, Satya, Asteya, Brahmacharya e Aparigala. Então, esses preceitos vão formar o seu valor interno. E tudo isso casa muito legal com a psicologia, eu acredito que né, vocês vão A gente construir isso no trabalha de outra forma. consultório, né? E a gente está falando de 2000 anos atrás. A gente está falando de... Isso é a data de estar escrito, né? Sim. Estamos falando de aforismos, né? De pessoas que vieram muito antes de nós, né? E aí a gente vai olhar os niyamas, que são os efeitos dos comportamentos que nós temos, né? Os comportamentos de purificação, de santosha, que nunca esteve tão em voga, que é contentamento, né? Tapas, que é disciplina, que a gente tem a nossa disciplina de praticar, de ir à terapia, né, de estar bem, né? Ou Constância, também né? frequência e do autoestudo, né? Svadhyaya, que é se estudar sempre, que é o que a gente está fazendo sempre, O né, Glaucia? autoconhecimento é isso. E o último, né, que é entrega ao divino. Então, Sim. é muito completo, né, esse caminho. E a gente está falando de algo que está aí há muitos e muitos anos. Então, se está aí há tanto tempo, né, Misânia? Porque funciona, né? Senão não estaria Sim, existindo a este mundo que atualmente está tão caótico até, né? Infelizmente. Resiste a tudo isso e as pessoas como você que continuam preservando e trazendo para nós, né, como os mestres antigos, né, iam passando, né, oralmente para cada discípulo e depois isso começou a ser escrito. Então, isso foi passando e você continua passando para as gerações à frente. Você é mais jovem que eu, né? Vai passar mais ainda, né? Mais à frente ainda. Então, isso é fantástico, né? A gente preservar uma sabedoria milenar, perene dessa, poder passar nos tempos modernos, eu acho que começa a integrar um pouco esse ser humano mais novo, né, que está surgindo aí, né? Talvez ele consiga lidar melhor com essa tecnologia, com todos esses desafios desse mundo moderno, também trazendo a raiz dessas práticas e dessa sabedoria, né, que é uma sabedoria perene, tão antiga. sim, realmente. E ainda contribuindo ainda mais pelo sentido de trazer esse panorama geral que o ser Sim, humano tem sim, ele vai passar sim por sofrimentos, ele vai sim, sim passar pela morte, vai passar pelas doenças, vai passar sim, pelo isolamento da alma, porque viemos sozinhos e voltaremos sozinhos. Mas sim, como que ele vai sobreviver a tudo isso, né? Talvez observando essas tradições que vêm dar um pouco de conforto e diante de tudo isso, para que você possa olhar para a sua vida como uma passagem, os problemas como apenas uma circunstância, e não ir sim. para o extremo. Ah, caiu. Acho que vai precisar trazer de volta. Vamos lá, quando ela chamar, esse volta. Bom, e é como eu estava falando, né? Acho que agora ela entrou. Isso, já volto, rapidinho. Mas como eu disse, né, eu acho que o mundo, principalmente os jovens de hoje, estão precisando de pessoas em que se espelhar. Claro que toda essa descoberta é interna também, né? Mas também os estímulos que nós temos fora, falando um pouco agora mais como psicóloga, né? Esses estímulos que nós temos de fora do ambiente também nos fazem crescer, tanto os desafios quanto tudo de bom que a gente passa. Inclusive, nas pesquisas de neuroplasticidade, se descobriu que ela se faz tanto nos desafios como nas coisas boas e prazerosas que vivemos na vida, né?
Então, eu falo dos exemplos externos fora, porque a gente também aprende com as outras pessoas, né? Se espelhando em bons exemplos, né? E crescendo essa rede que eu estou conversando com a Mislane. Deixa eu ver se ela consegue entrar de novo aqui. Mas esse tempo que ela ficou com a gente, a prática, né, já valeu. Ela deve estar com algum probleminha na conexão lá, mas não tem problema. Vamos lá, vamos conversando aqui enquanto isso. Eu agradeço muito todos vocês estarem aqui, agradeço os coraçõezinhos, né? É importante quem puder colocar os coraçõezinhos aí para que a gente, o Instagram entenda, né? Que o que a gente está fazendo aqui é legal, é importante, pode ajudar mais pessoas, né? E aí trazer, quando né, a gente. Opa, ela entrou de novo. Quando a gente poder trazer, né, mais experiências, mais pessoas, mais trocas e aprender com isso. Opa, ela entrou de novo. Ótimo. Vamos lá. Olá, Reinaldo, colega meu de infância aqui. Muito bom estar com vocês. Voltou, minha querida. Voltei, tá vendo? Então, ainda bem, Falando, tá tudo certo. falando em oscilações da vida, isso acontece, né? Pois é. Então, mas aí a gente adapta, né? É assim que a gente faz. Bom que vocês continuaram, todos que ficaram são Firme e resilientes forte. aí, né? Isso, É que a gente isso. Eu continue estava falando. E só um pouquinho, eu estava falando com eles no intervalo, né, até você voltar, que o mundo está precisando de exemplos, né, como a gente se espelha nessas sabedorias perenes todas, né, eu acho que o mundo está muito carente de bons exemplos, né, principalmente essas gerações novas, né. Então, às vezes, quando a gente não tem muito perto, a gente pode ir lá buscar lá atrás também, né, Mislane? Sim, se a gente for pensar que o mundo existe há muito tempo, então já existe tudo, Sim, já foi criado, né? Basta que sim, a gente siga algumas receitas, sim, porque essas receitas elas vão nos trilhar para um caminho mais tranquilo, né? Então, que a perfeito, gente possa trilhar, né? Porque muitas sim, vezes a gente fica um pouco perdido com tantas opções, ainda mais hoje em dia que a gente também, tem tudo muito rápido, todo mundo quer as coisas muito para ontem, né? A gente tem sim, esse mundo líquido e imediatista, né, que a internet trouxe para nós, e isso é muito bom, toda essa por um lado, tecnologia, né? Ainda mais nos dias de hoje, essa conversa mesmo não poderia ser, não seria jamais possível há 30 anos atrás, sim, mas como tudo na vida, a gente tem que ter moderação, né, e observação, equilíbrio. né? E o equilíbrio que você tanto falou até agora, né? E aí essa Exatamente. regulação, nós que fazemos essa regulação, né? Com tudo que aprendemos. Eu entendo um pouco assim também, né? A gente Uhum. aprende tudo o que aprende, a gente também tem as nossas experiências internas, né? Nossas intuições, todas as nossas conexões a nível espiritual, né? Cada um tem uma linguagem, mas eu acho que quanto mais informação, quanto mais experiências nós temos mais possibilidades na vida, né? E muitas vezes, para Sim. as pessoas que estão fechadas, né? Pensei que estamos hoje fazendo a live de encerramento para a jornada Unidos pela Vida, né? Às vezes as pessoas que estão muito fechadas, às vezes para dar esse primeiro passo também é complicado, né? Para enxergar que existe tudo isso fora. Né? Então a gente está falando aqui, gente, que vale a pena dar esse passo, né? E quando você Sim. dá, tudo isso se abre. São os primeiros movimentos da yoga, né? Ou o primeiro minuto da meditação, né? E do reiki, Uhum. quando a gente está lá, né? Recebendo também. Fala um pouquinho do reiki também. Essa técnica Sim, sim. maravilhosa, mas o reiki, né? É, acho que até faltaria tempo para descrever, né? Porque A eu gente tem 5 minutinhos ainda. 5 minutinhos, né? Bom, vou falar É, muito rapidamente. Bom, vou fazer um convite, então. Toda sexta-feira sim. eu tenho um canal no YouTube e vocês Hum, podem acompanhar uma prática de reiki. E você não precisa ser reikiano, não importa qualquer tipo de crença que você tenha, religião, qualquer tipo de. A forma que você é, não importa, você é bem-vindo. Então, sextas-feiras, às 8 horas da noite, a gente tem a nossa sessão. E nessa sessão eu dou orientações muito claras e você pode fazer uma prática. Dentro do Instagram,
tem aí os meus contatos, né, na minha bio, lá você pode me procurar. E aí eu posso compartilhar algumas coisas do yoga com Sim, vocês, quem tiver interesse, que está assistindo a gente, ou sim. que vir assistir depois também. Eu sempre Isso. compartilhar. A gente compartilha um monte de coisas nas redes, temos que compartilhar coisas muito saudáveis e produtivas para os tempos de hoje também. Sim. Cortou um pouco o que você falou para mim, mas às vezes quando a gente salva lá, ele vem de forma integral, né? De qualquer forma, a Mislane está falando dos trabalhos dela, o espaço underline I am, né? Ou eu sou, né? Em português, no Instagram. E, você tem também outros trabalhos, né? Você tem site, não tem? Você pode falar também para o pessoal, né? A Mislane está dando aula online de yoga hoje em dia, inclusive eu faço com ela, professora maravilhosa, indicadíssima, né? Por tudo isso que nós falamos e mais um pouco. E recomendo, né? Depois, se você até quiser escrever como cortou, se você quiser colocar, escrever o endereço aqui nos comentários, ou eu escrevo, né? Acho que sou eu que escrevo, para as pessoas entrarem em contato Tá, também, bom. né? Eu Acho que eu tô consigo. ouvindo você, mas está dando umas cortadinhas aí, né? Mas, enfim, vocês Deixa eu ver se podem eu me consigo encontrar escrever aqui. no Pode falar. Instagram, vocês podem me encontrar no YouTube, Espaço IM, e a gente pode fazer, acho que, um encerramento aí também. Acho que Isso. seria o. Deixa eu ver. Tá cortando acho, a conexão, mas tudo bem, a gente já deu nosso recado aqui. Está me Tá, ouvindo? Tá certo? O estou, Instagram tá, né? estou te Está me ouvindo. ouvindo? A gente acaba. Bom, Bom, nós é, temos. São 8h50, passa muito rápido essas lives, né? Quando é, a gente está falando do que a gente gosta, então passa mais rápido ainda. E então, eu acho que a gente conseguiu passar aí a ideia que a gente queria, né, Mislane? bom, A Mislane está convidada para entrar em outras lives que a gente pode combinar aqui de fazer, com outros assuntos. Vocês também podem, né, dar sugestões de assuntos que a gente possa fazer novas lives, né? E aí a gente consegue seguir à frente, ajudando sempre o máximo de pessoas possíveis, trazendo a nossa experiência. A gente passa anos estudando, se preparando, né? E a ideia das lives bom, compartilhar um pouco disso, desse conhecimento, dessas experiências, né? Com todo mundo. Eu estou passando aqui, Mislane, não sei se você está me ouvindo, estou passando aqui o chat para ver se a gente tem alguma pergunta mais específica, mas o pessoal elogiando bastante, que gostou da live, né? bom. Faça mais Primeiro eu lives vou, como Mislane, ela é maravilhosa, com certeza, está convidadíssima. eu Deixa eu preciso só só. saber se você está me ouvindo, porque está dando Pode. uma pequena oscilação aqui. Aí eu preciso só dessa confirmação. E não saiam ainda, vou fazer um mini encerramento aí. Vou tirar uma mensagem. Não sei se todos me ouvem aí, mas eu vou fazer isso para a gente encerrar o nosso ciclo. Está cortando, mas assim, Tá cortando, né? tenho Bom, certeza que a Mislane está se despedindo de vocês. bom, vou Vamos colocar aqui. encerrar então, Mislene. Eu agradeço mais uma vez você estar aqui. Agradeço a todas essas pessoas que está cortando que estiveram com a gente. Agradeço a prática, Bom, agradeço, né, esse momento que é ímpar para todos nós, muito especial, né? Está convidada para conversarmos sobre outros assuntos. E agradeço todo o pessoal que está aí. A gente encerra a jornada hoje, mas continuo com outros trabalhos que eu vou colocar aí de post, de vídeos. A gente continua com os nossos recados aí. Quando tiver live, também nos acompanhe, né? Aqui no Face, eu, a Mislane e outros profissionais que estão aqui também. Vou começar a trazer os meus alunos para falar um pouquinho de práticas integrativas também. tá. E aí a gente vai seguindo dessa forma, né? Deixa eu ver. Vamos ver se agora você consegue se despedir direito.
Tá cortando um pouquinho. Bom, o pessoal está ouvindo a gente, né? Já vi aqui que estão ouvindo a gente. Embora a gente tenha algumas oscilações, o pessoal nos ouve. Então, eu vou fazer só o encerramento rapidamente, só para a gente fechar o campo que a gente abriu aqui hoje. E aí a gente se despede, tá bom? Bom, unimos as mãos à frente Sim. do peito, palma com palma. Damos uma grande inspiração Gratidão. e encerramos o dia de hoje com a nossa prática. Que a gente possa ser mais sereno e tranquilo e ter uma visão mais clara e lúcida da vida. Namastê. Isso. Gratidão, minha linda. Gratidão, uma honra estar aqui com você. Gratidão. Namastê. Namastê a todos. Gratidão. Até, até. Até a próxima live, né? Até o próximo projeto, né? A próxima aula da Mislane. Até o Podemos, próximo encontro. podemos. Logo, tá Beijo no bom. coração, Mislane. Muito obrigada. Até.